Vamos ver o que é isomeria de função. Isômeros, mesma forma molecular, porém, função. Tem a função diferente. Então, observe. Então, compostos que apresentam a mesma forma molecular, mas pertencem a funções orgânicas diferentes. Bom, primeiro, vamos descobrir se eles são isômeros. Como é que a gente vai fazer isso? Conta quantos carbonos, quantos hidrogênios, oxigênios e vê se tem a mesma forma. Então, vamos lá. 1, 2, 3. C3. Vamos contar agora os hidrogênios, ó. Esse carbono aqui não, só tem esse, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um oxigênio só, beleza. Vamos contar desse cara. 1, 2, 3. Vamos contar os hidrogênios. 1, 2, 3. Esse carbono aqui já fez 4 ligações, não tem hidrogênio. 4, 5, 6. E um oxigênio. Opa, mesma forma molecular. Isso aqui é uma cetona, dupla O entre carbonos, é uma cetona. Se a gente for colocar o nome dela, como é que fica? Ó, prop, somente ligações simples entre os carbonos an, é uma cetona, então propanona. Esse cara aqui, ó, dupla O, H, é uma aldoxila no final da cadeia, é um aldeído. Então, como é que vai ficar o nome, hein? Fica prop, somente ligações simples, an, aldeído, al, então propanal. Observem, eles são isômeros de função porque eles têm forma molecular diferente, forma molecular igual, perdão, mas a função deles é diferente, certo? Então, novamente, isômeros de funções, eles apresentam a mesma fórmula molecular, porém, a função orgânica deles é diferente. Olha esse daqui, é um ácido carboxílico, né? C dupla O, OH. Ó, 1, 2, 3. C3. Vamos contar os hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 2 oxigênios. Beleza? Ácido carboxílico. Esse aqui é um éster, né? 2 oxigênios entre carbonos, éster. Vamos contar. 1, 2, 3. C3. Os hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 oxigênios. Mesma forma molecular, porém funções diferentes. Esse aqui, ó, ácido carboxílico, como é que fica o nome? Ácido, 3 carbonos, prop, somente ligações simples, an, termina em oico. Então, ácido propanoico. E esse aqui é um éster. Então, o grupo que foi substituído, tirou o hidrogênio, criou um derivado, né, do ácido carboxílico, é o metil. E aqui a gente dá o nome e coloca ato, lembra disso? Vimos no bloco passado. Então, ó, etanoato. Por que etanoato? Ó, 1, 2. Et, somente ligações simples, an, coloca o ato. D, e o nome do radical que tirou do hidrogênio, para substituição, né? E aí a gente chama com a terminação ila. Então, etanoato de metila. Então, eles são isômeros porque eles apresentam a mesma forma molecular, porém, a função é diferente. Olha esse aqui. Esse aqui é um éter, um oxigênio entre carbonos. O nome dele é epóxido, tudo bem? E aqui a gente tem um aldeído. Se a gente observar, ó, fórmula 1, 2, C2. Aqui tem um hidrogênio, aqui tem um hidrogênio, aqui tem um hidrogênio, aqui tem um hidrogênio. Aqui a gente tem um hidrogênio aqui e 3 hidrogênios aqui. Então, 4 também. E um oxigênio. Mesma forma molecular, funções diferentes. Então, são isômeros de função. Belezinha? A outra isomeria que nós temos é a isomeria dinâmica, também chamada de tautomeria. O que acontece? São isômeros que, apesar de apresentarem funções diferentes, você olha para eles, tem função diferente. Aí você fala, isômero de função. Não é. Por quê? Eles coexistem em equilíbrio. João Vitor, como assim? Quando você fala de tautomeria dinâmica ou tautomeria dinâmica, quando você fala de isomeria dinâmica ou tautomeria, você está falando de espécies que vão ficar se convertendo uma na outra. E elas existem juntas numa mesma solução. Então, o que mais cai aqui são as isomerias dinâmicas envolvendo o enol. Quem que é o enol? É a hidroxila ligada a um carbono insaturado. Lembra que a gente viu? Que como o oxigênio é eletronegativo, ele atrai esse par essa ligação π, né, que é uma ligação mais fraca, para ele,
e esse hidrogênio vem para cá. E aí, o que acontece, meus queridos? Olha o equilíbrio que nós temos. Forma H3C, C dupla OH. Então, nós temos aqui a formação de um aldeído. João Vitor, por que você fez essa setinha de equilíbrio menor aqui? Porque esse equilíbrio, ele tem mais tendência para formar um aldeído. Porque o enol é instável, igual a gente tinha visto. Então, se essa hidroxila estiver ligada a um carbono primário, forma aldeído. Agora, se a hidroxila estiver ligada a um carbono secundário, olha o que vai acontecer. Vem para cá, esse hidrogênio vem para cá, e a gente vai ter a formação de uma... O que é dupla O entre carbonos? Exato, uma cetona. E aí, pessoal, por que não é isômero de função? Uai, João, as funções não são diferentes? Sim, só que elas coexistem. Esse vai para esse e esse vem para esse. Eles vão ficar se convertendo num equilíbrio químico. Por isso não é isômero de função, tudo bem? Como é que você vai lembrar de tautomeria ou isomeria dinâmica? Lembra, primeiro, equilíbrio químico. E o que mais cai em prova é o enol. Então, se você bater para dois isômeros que eles coexistem, ficam em equilíbrio, você está falando da isomeria dinâmica. Belezinha? Vamos ver então os outros tipos de isomeria plana que a gente tem. Bom, agora quando nós falamos a respeito de isomeria de cadeia, nós estamos falando daqueles compostos que apresentam a mesma forma molecular, pertencem à mesma função, mas diferem no tipo de cadeia carbônica. Então, ou a cadeia é insaturada e a outra vai ser fechada, ou a cadeia é ramificada e a outra cadeia é normal, a cadeia é homogênea ou heterogênea. Então, como as funções são as mesmas, porém as cadeias são diferentes, então nós chamamos de isômero de cadeia. Pensando nessa ideia, o que nós temos? Olha aqui, ó. Eu tenho aqui o 1, 2, 3, 4, o but, um eno, certo? E aqui eu tenho um ciclobutano. Se você fizer a conta, ó, 1, 2, 3, 4, C4, H, vamos contar os hidrogênios. Aqui tem 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C4H8. Vamos ver aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são compostos que apresentam cadeia diferente, porque uma cadeia é aberta e a outra é fechada, porém eles têm a mesma forma molecular. Então, eles são isômeros de cadeia. Olha esse exemplo aqui de baixo. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, nós temos o pentano, certo? E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, eu tenho 2-metilbutano, certo? 1, 2, 3, 4, isso, 2-metilbutano. O que acontece aqui? Se a gente contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, C5. 1, 2, 3, 4, 5, C5. Os hidrogênios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, mesma forma molecular, porém a cadeia é diferente. Aqui é uma cadeia normal e aqui é uma cadeia ramificada. Olha esse cara aqui. Esse cara aqui é uma amina, isso aqui também é uma amina. Só que qual que é o problema? Ó, aqui nós temos 1, 2, então C2. Hidrogênios. 2 aqui, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza, e um nitrogênio. Vamos ver aqui? 1, 2, 2 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E um nitrogênio. Então, são isômeros porque tem a mesma forma molecular. Só que observem, essa cadeia é homogênea. Não tem heteroátomo entre carbonos. Essa cadeia é heterogênea, porque eu tenho heteroátomo entre carbonos. Por isso, isômeros de cadeia. Certinho? Agora, nós temos isomeria de posição. Isômeros de posição são compostos que pertencem à mesma função e têm o mesmo tipo de cadeia, mas diferem o grupo funcional, a posição, né, do grupo funcional, a da insaturação ou da ramificação. Olha o exemplo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. But, 1 eno, but 2 eno.
Aqui a dupla está no carbono 1 e 2 e aqui está no carbono 2 e 3. Então, o que acontece? Eles têm a mesma forma molecular, porém a dupla mudou de posição. A dupla está numa posição diferente. Consequentemente, nós temos um isômero de posição. Olha isso aqui, é um álcool. Você tem a hidroxila no carbono 1 e aqui você tem a hidroxila no carbono 2. Esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4. É o but-1-ol. E esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4. É o butan-2-ol. Então, observem que a posição da hidroxila mudou. Consequentemente, nós temos ali um isômero de posição. E aqui, ó, eu coloquei as posições mudando ali do metil, ó. Aqui eu tenho a posição orto, 1 e 2. Aqui eu tenho a posição meta, 1 e 3. E aqui eu tenho a posição para. Observem que todos eles têm a mesma forma molecular, mas o que variou foi a posição do metil, a posição da minha ramificação. Consequentemente, são isômeros de posição. Agora, vamos ver um tipo de isomeria que geralmente dá uma confusãozinha. Dá uma olhadinha. Bom, para a gente finalizar a respeito da isomeria plana, nós vamos ver o último caso de isomeria, que é a isomeria de compensação ou metameria. O que acontece? Os compostos pertencem à mesma função e têm o mesmo tipo de cadeia, mas diferem na posição do heteroátomo. Aí você vira e fala assim, então é uma isomeria de posição? Não, ela tem uma classificação à parte. Porque olha aqui, ó, se vocês observarem, ó, 1, 2, 3, 4, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Só que acontece, por que é de compensação? A posição do heteroátomo compensou e permaneceu a mesma coisa. Então, olha aqui, ó. Desse lado tinha 2 carbonos, oxigênio no meio, 2 carbonos. Aqui, ó, ficou agora com 3 carbonos e 1 carbono aqui. Então, o que aconteceu foi a mudança na posição do heteroátomo. Quando o heteroátomo muda de posição, nós temos metameria. Olha um outro caso, com uma amina, ó. Aqui eu tenho 1 e 3 carbonos desse lado. Aí eu peguei o nitrogênio, ó, e pus aqui no meio. Ficou 2 para 2. Então, de compensação. Permaneceu com a mesma fórmula, apesar da mudança do heteroátomo. Então, nós tivemos aqui o éter, a amina. Olha o caso com o éster. Ó, você tinha 1 carbono só desse lado e aqui você tem 1, 2. Depois, ó, passou a ter 2 carbonos do lado dupla O e agora 1 carbono depois do O. Então, novamente, foi uma mudança na posição do dupla O do heteroátomo e, consequentemente, é uma isomeria de compensação. Então, pessoal, quando nós falamos dos isômeros planos, a diferença está no plano. A gente consegue observar as estruturas mediante as fórmulas estruturais planares. E, basicamente, são 5 tipos de isomerias planares que a gente tem. A isomeria de função, a isomeria de cadeia, a isomeria de posição, a metameria e a tautomeria, também chamada de isomeria dinâmica. Belezinha? Bom, uma vez que a gente entendeu o que vem a ser isomeria plana, vamos comentar um pouquinho sobre estereoisomeria ou isomeria espacial. Tudo que vem na frente da palavra isomeria identifica aquilo que a gente consegue diferenciar. Olha aqui, ó. Isomeria de compensação. Opa, a diferença está na compensação. Isomeria de posição, a diferença está na posição. Então, quando a gente fala isomeria espacial, a diferença vai estar no arranjo espacial desses átomos, na forma como eles estão se organizados no espaço. Então, olha aqui. Isômeros que apresentam a mesma conectividade entre os átomos, porém, diferem na disposição espacial. Certo? Dos átomos na molécula. É necessário analisar a estrutura espacial das moléculas. Quando nós falamos de isomeria espacial, existem duas, pessoal. A isomeria geométrica e a isomeria óptica. Vamos estudar um pouquinho sobre isomeria geométrica? Presta atenção.